Se voltarmos na história, veremos que culturas antigas como os egípcios, os babilônios, os maias, os incas, entre outros, representavam a Terra da mesma forma. Um plano. O mundo plano era a premissa para os primeiros mapas gregos como os de Anaximandro e Hecateus de Mileto. A maioria dos pré-socráticos consideravam que o mundo era plano. Por exemplo, Tales de Mileto sustentava a ideia do mundo plano. Mas, em algum momento da história, começamos a dizer que a Terra é uma esfera que gira ao redor do Sol. É dito que a primeira pessoa a defender a ideia de uma Terra esférica foi Pitágoras, no século VI a.C. Desde Pitágoras, o conhecimento da Terra esférica começou a ser difundido. Outros gregos também falavam da Terra esférica. Seleuco de Seleucia, Ptolomeu, Arquimedes e Aristarco. Aristóteles, em sua obra sobre o céu, afirmou a esfericidade da Terra. A sombra da Terra projetada na Lua durante o eclipse lunar. Navios que desaparecem no horizonte e a posição das estrelas foram os principais argumentos de Aristóteles contra o mundo plano. Depois, é dito que Eratóstenes, no século II a.C., calculou a circunferência da Terra. Curiosamente, um dos livros mais influentes da matemática e astronomia chinesa, o Tratado Matemático Chinês Zhou Suanjing, do primeiro século depois de Cristo, mostra que a observação de Eratóstenes foi realizada também pelos chineses. Porém, os chineses consideravam que o mundo era um quadrado plano coberto por um domo. Usando esse modelo de mundo, os matemáticos chineses que escreveram o livro calcularam que o Sol está a 40 mil quilômetros acima da Terra. Em outras palavras, para os chineses do século II a.C., a Terra era plana e o Sol estava próximo dela. Na Europa, a Terra esférica já dominava a cartografia no século XV. Mas, em países asiáticos, não. Porém, a influência do continente europeu fez com que os mapas da Terra feitos na Ásia gradualmente adotassem a Terra esférica. Na China, em 1602, Cuneo Wangu Cantu foi o primeiro mapa mundi chinês no estilo europeu. O mapa foi feito pelo missionário jesuíta Matthew Ricci. Esse é outro mapa mundi chinês feito pelo missionário jesuíta Giulio Aleni em 1610. Na Wikipedia, em inglês, é dito o seguinte: sabe-se que este mapa foi fortemente influenciado pelas missões jesuítas na China a partir do trabalho de Matthew Ricci. A influência jesuíta fez com que os chineses gradualmente aceitassem a Terra esférica como paradigma. A China deixou de representar a Terra como plana somente depois do trabalho de missionários jesuítas por volta do século XVI, que ensinaram para os chineses que a Terra, na verdade, é esférica.
Pedro de Medina, com sua Summa Cosmographia de 1538, foi um dos pioneiros na criação de mapas da Terra. Ele usava o modelo geocêntrico em seus mapas. A Terra esférica no centro do universo e os planetas e estrelas que giram ao seu redor. Em 1568, podemos encontrar uma clara referência da Terra esférica no mapa de Bartolomeu Velho. No mapa, a Terra é uma esfera no centro do universo. A Terra esférica foi o paradigma dos mapas medievais. Por exemplo, no Planisfério de Cantino de 1502, e no Planisfério de Cavério de 1506. Em 1507 aparece Universalis Cosmographia de Martin Walsh Müller. É de Müller a realização do primeiro planisfério recortado na forma de segmentos para formar o globo da Terra. Esse é o mapa Chapéu dos Tolos, de 1580. O mapa mostra a Terra esférica dentro de uma fantasia de bobo da corte. O tolo segura um cetro que tem escrito em latim uma passagem do livro de Eclesiastes da Bíblia. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Na cabeça do tolo está escrito: ó, digna de uma dose de eléboro. Eléboro é uma flor venenosa que era usada na época para tratar a loucura. No ouvido do tolo está escrito uma pergunta: quem tem orelhas de burro? Até hoje não se sabe a autoria desse mapa. A interpretação mais comum é que esse mapa critica a arrogância do homem. Nesse caso, o homem é visto como um bobo da corte que acredita ter descoberto toda a Terra. Talvez, quem sabe, seja também uma crítica contra quem afirmava que a Terra é uma bola. Em 1549, o cartógrafo Oronce Finet desenhou a esfera do mundo. A palavra mundo aqui faz referência ao universo, da mesma forma que os gregos falavam da esfera celeste. As esferas celestes que giram ao redor do centro do universo, a Terra. Esse é o mapa de Petrus Apianos, baseado no Almagesto de Ptolomeu. Aqui você pode ver a Terra esférica e a esfera celeste ao seu redor. Esses mapas mostram que os astrônomos da antiguidade posicionavam a Terra em um lugar especial do universo. O homem não é um observador qualquer do universo. Ele é a criação suprema, colocado no centro do universo para observá-lo. Essa ideia foi muito bem representada pela metafísica de Robert Fludd, de 1617. Nesse desenho, ele coloca o ser humano no centro do universo,
que gira ao seu redor. Os mapas antigos são cheios de simbolismos. Esse mapa da Europa de 1581 foi feito pelo teólogo Heinrich Böttcher. O mapa mostra uma rainha virgem e o seu domínio da Europa. Ou seja, o poder dos reis e da Igreja de Roma sobre esse território. Essa interpretação é reforçada pela observação de que a rainha tem na mão direita a esfera do poder, o orbe imperial. Cujo significado é o poder e a influência no mundo. Essa esfera de poder também pode ser vista na simbologia dos santos católicos. Esse é outro mapa de Heinrich Böttcher. O mapa mostra Jerusalém no centro de uma flor. As pétalas da flor são o resto do mundo. Vamos ver outros mapas antigos baseados no geocentrismo. Aqui, o mundo é representado pelo monge beneditino alemão Nikolaus Germans, no seu livro Cosmografia do século XV. Esses exemplos e muitos outros mostram o paradigma astronômico da época. Uma terra imóvel, com todo o céu girando ao seu redor. A Terra esférica pode ser encontrada no mapa de 1570, Theatrum Orbis Terrarum, que, em latim, significa o teatro do globo terrestre. Que nome sugestivo! Hoje, a representação da forma da Terra é unânime entre as nações. Na modernidade, nos é dito que a Terra esférica foi completamente provada através de fotos tiradas do espaço. Mas, e se vestimos o chapéu dos tolos?